nossa bancada tem a presença do filósofo Mário Sérgio Cortella e do jornalista Etevaldo Siqueira, consultor em novas tecnologias e em telecomunicações. Participe com perguntas pelo WhatsApp, o número está aí na sua tela. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Não se esqueça de se identificar. Depois de ser denunciado por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras, Eduardo Cunha foi taxativo. Não vai deixar a presidência da Câmara. A primeira reação foi o silêncio. Eduardo Cunha deixou a Câmara no final da noite de ontem sem conversar com a imprensa. Hoje, o presidente da Câmara foi recebido com festa durante evento da Força Sindical em São Paulo. Depois, negou envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras e garantiu que vai permanecer na presidência da Câmara. Não vou retaliar quem quer que seja e tão pouco vou abrir mão de qualquer direito e dever que eu tenho. Renúncia não faz parte do meu vocabulário e não fará, podem ter certeza disso, assim como covardia não faz parte do meu vocabulário e não fará. Em Brasília, os parlamentares estão divididos. Se ele já vinha usando a presidência da casa para forjar movimentos, para pressionar e atrapalhar investigações, imaginem agora, a partir do momento em que o procurador da República apresentou esta denúncia. Exatamente por esse motivo, para que ele não utilize o cargo para sua defesa pessoal, a presidência da Câmara dos Deputados, ele precisa imediatamente se afastar da presidência. Eu acho que a gente tem que aguardar os desdobramentos naturais decorrentes de um fato importante, grave, respeitando o princípio à ampla defesa. Ninguém pode ser condenado previamente. Nós somos favoráveis à investigação, mas apenas a denúncia não é suficiente para afastar o presidente. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal, mandou notificar Eduardo Cunha e Fernando Collor nesta sexta-feira. A partir de agora, os advogados terão 15 dias para apresentar a defesa. Collor é suspeito de receber 26 milhões de reais em propina e Eduardo Cunha 5 milhões de dólares, equivalente a 18 milhões de reais. No caso de Eduardo Cunha, se a maioria do Supremo aceitar a denúncia, ele se tornará réu no processo. Como réu, haverá um novo embate. Ele poderia ou não se manter na presidência da Câmara. Juristas dizem que o artigo 86 da Constituição Federal determina o afastamento de chefes de poderes processados criminalmente. Mário Sérgio Cortella, boa noite. Olá. Por enquanto, Eduardo Cunha só está sendo acusado pelo Ministério Público, por enquanto. Não seria prematuro retirar o homem da presidência da Câmara? É uma questão de organização da política. O Brasil vive hoje coisas inacreditavelmente inéditas, né? Boas, várias delas, outras nem tanto. As denúncias sobre corrupção, desvios, sobre patifarias, é algo que o país não imaginava, né? Que hoje o mundo digital permitiria que viesse à tona com tantos rastros. Afinal de contas, um presidente que se afastou, né, dentro da presidência da Câmara, que foi Severino Cavalcante, o foi, né, porque recebia 10 mil reais, né, em cheque, e aliás que ele endossava, assinava atrás, né? No mundo digital, a capacidade de fazer com que aflore tudo aquilo que está, né, no submundo, né, também da política é fortíssima. É evidente que a presunção de inocência ela é especial. Há uma certa desconfiança por uma parcela imensa da população de que a inocência talvez não seja assim tão presumida. Afinal de contas, seria leviandade, né, de um Ministério Público se, junto com a Procuradoria, fizesse de uma denúncia sem um embasamento mais sólido. Mas dê-se a vantagem de supor que é possível, sim. Ainda assim, alguém que preside uma casa, que precisa guardar o decoro, é necessário que observe melhor. Machado de Assis tem uma expressão que eu gosto demais. Ele dizia que nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Muitas vezes recuar é dar tempo para que um dos poderes, por exemplo, da República, possa examinar com maior clareza quais são os passos que dará. Eu acho que é uma questão de dignidade em relação ao cargo. Há pessoas que prezam o cargo e outras que prezam o próprio poder. Se ele preza o próprio poder, ficará. Se ele preza o cargo, presidente da Câmara, o terceiro na sucessão dentro da República, ele pedirá afastamento até que se comprove, segundo ele, a sua inocência ou, segundo parte da justiça brasileira, sua culpabilidade. Só para completar,
Collor, quando foi resolver o processo de impeachment, né, em 1992, o foi, né, de uma maneira que até hoje não ficou tão nítida aquela percepção, a tal ponto que ele até agora alega que ele tinha sido injustiçado. Nessa situação, que é 10 vezes superior àquela outra condição, veremos quais são os argumentos. Então, sua sugestão seria ele pedir uma licença e se afastar e deixar o... Pelo menos. Só que o vice é o Valdir Maranhão, que também é alvo da Lava Jato. Que se faça um movimento para substituir. O que nós não podemos ter é um poder do porte, né, da Câmara Federal com essa condição. Essa é a consequência, para usar uma expressão direta, o efeito colateral de uma democracia que se quer higiênica, né, que se quer saudável, que não apodreça a sua condição de existir. Etevaldo Siqueira, boa noite. Boa noite. Nesse campo da política, a ética às vezes fica um pouco distante, né? Quase sempre, né? Se imaginar, quem conhece o Eduardo Cunha sabe, eu conheço desde o tempo que ele foi presidente da Telerge, antes da privatização, e vou lhe dizer que ele era uma figura polêmica, havia muitas críticas quanto ao estilo dele, tá certo? Até acusações que não foram comprovadas, mas ao longo desses 20 anos que a gente acompanha a vida dele, dificilmente ele seria inocente de todas as acusações. E eu acho que agora a ética deveria exigir dele que se afastasse. Olha aqui, o Sérgio, pelo WhatsApp, o afastamento de Cunha não enfraqueceria a CPI? As CPIs. Né? Acho que, sem dúvida, mas as CPIs não são hoje o fórum mais privilegiado, no sentido melhor, né, dessa situação. Eu acho que hoje, embora a CPI tenha o seu lugar, hoje o Judiciário brasileiro, junto com o Ministério Público, as apurações e denúncias feitas é que vem se constituindo num local de investigação. Haja vista que houve a paralisação das CPIs no recesso parlamentar, mas não da investigação, nem do Judiciário, nem do Ministério Público. Portanto, acho, de novo, que as CPIs pode até perder algum fôlego, mas que a Justiça não vai perder de modo algum. Tem uma pergunta aqui do Fernando Otti, se o Eduardo Cunha está medindo forças com a Justiça. E o Emilson Nunes Costa aqui pelo Twitter, sem querer defender Cunha, lembro que antes da morte do senador Luiz Henrique, ele foi injustamente denunciado ao STF pelo MPF, pelo Ministério Público. Quem foi? O Luiz Henrique? E o resultado? O homem está morto. Mas isso não torna inocente. Né? É claro. Apenas interrompe a sequência do processo. Justamente. O falecimento não é, a não ser em algumas religiões, não é uma maneira de alcançar a glória e o perdão. Absolvido pela morte, né? Justamente. Aliás, quase todos nós somos. Ou alguns até viram santos de qualquer que seja a vida. Eu acho que o caso específico, agora a personalidade de Eduardo Cunha, que é um político com todas as manhas, quer dizer, é a grande raposa no estilo dele utilizar o Congresso, manobra para todos os lados, passa de aliado do governo a inimigo número 1. Isso mostra que a política brasileira é feita nesse estilo, o estilo terrível em que a grande maioria, parece que vai haver 57 políticos que estão envolvidos na Lava Jato e que serão também apurados. Tá? Os dois primeiros, Collor e Cunha, né? Talvez porque tivessem um papel mais importante, não só nos antecedentes, como também na situação política de hoje. E mesmo que a gente seja, às vezes, irônico, como a gente tem que ser em algumas situações, e nisso que o professor Etevaldo fala, até o que é concreto. Eu posso até não gostar, mas eu quero que a lei proteja a ideia de presunção da inocência. Pode ser que eu tenha que supor que Eduardo Cunha, por exemplo, vá procrastinar, né, alongar todos os processos estando ali, mas isso é um direito que a lei tem que garantir a ele, a mim e a qualquer pessoa no país. A grande questão é que não se garanta isso só a alguns dos poderosos e que isso valha para qualquer pessoa em qualquer lugar do país, porque essa presunção de inocência, ela não tem essa validade fora de algumas camadas sociais, embora ela esteja na lei, né, dependendo da cor da pele, do quanto você tem de dinheiro no bolso, né, de qual é a tua formação, qual é a classe social a qual
você está conectado, não existe presunção de inocência. É pau, né? Não tem choro. Portanto, não é que isso vai se aplicar a Eduardo Cunha, nem se deve. Mas então não se aplica a ninguém. Que se dê presunção de inocência para qualquer pessoa. A opinião da Morgana aqui pelo WhatsApp é que todos os envolvidos e acusados devem deixar os cargos. É isso.